De volta aqui com o nosso programa. Duvido quem tenha mais audiência que o programa Ronda, hein? Tô duvidando já. Agora nós vamos abordar um caso que realmente nos chama a atenção. Estupro de vulnerável. Há 2 dias, um ex-vereador aqui da cidade foi preso, levado para a 16ª Delegacia Regional. Mostra a imagem, se puder, da 16ª Delegacia Regional. Ele foi acusado de estupro de vulnerável. Aí nós fomos buscar mais da história do caso. O que aconteceu nesse caso aí? A explicação que tivemos, a nossa reportagem esteve ontem na 16ª Delegacia para apurar essa informação. Será que procede? Ex-vereador aqui da cidade de Linhares, acusado de estupro de vulnerável. A história foi: o ex-vereador estava em um supermercado da região. Logo, uma criança, um adolescente, né? Não nos foi informada a idade também, mas menor de 14 anos, acredita-se, estava na companhia do pai. Resumindo a história, o ex-vereador, ele teria se aproximado dessa criança do sexo masculino e tocado nas partes íntimas desta criança. O pai teria visto, não gostou, chamou a polícia, que deu voz de prisão para o ex-vereador e ele foi levado para a 16ª Delegacia. Essa é a história. Bem, aí nossa reportagem esteve na 16ª Delegacia para conversar com as autoridades competentes, até porque havia uma prisão confirmada. A informação que nós tivemos era que a delegacia não iria, neste momento, se pronunciar sobre este caso, mas confirmou que o ex-vereador, de fato, foi preso. A acusação que pesa contra ele é, de fato, de estupro de vulnerável. Bem, eu confesso que já dei aqui muitas notícias. Produção, se nós tivermos aí as imagens que eu pedi, pode colocar no ar. Eu confesso que eu já dei aqui muitas notícias de pessoas psicopatas que estupraram. Mas me desculpem, eu vi neste caso uma diferença de ação para o mesmo nome. O mesmo nome, estupro de vulnerável. Você já pensa logo numa coisa terrível, horrenda e coisa e tal, e de repente nós temos essa história. Alguém teria tocado ali nas partes íntimas, procurado e, segundo consta no local, em depoimento, também nós tivemos acesso a essa informação, o ex-vereador disse que estava brincando com a criança, não tem aquela brincadeirinha? Tem muitos pais, por exemplo, que brincam com os filhos bem assim, o doutor Oswaldo vai se lembrar. Dá um cheiro aí, fulano. Aí vai lá e toca de brincadeira na parte íntima da criança. Já vi isso aos montes. Só que isso também está sendo considerado um estupro. Também está sendo colocado como estupro de vulnerável. Enquanto a produção busca lá imagens de onde está, para onde foi levado o vereador. Doutor Oswaldo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao programa. Agradeço, obrigado. E aí, doutor Oswaldo, nós já demos aqui várias notícias de estupros e tal, aquela coisa toda, violência sexual, enfim. E aí a gente vê um caso desse. Não está havendo um exagero, eu não estou falando da ação, o pai não gostou e ele tem direito de não gostar. Mas não está havendo um exagero na hora que você coloca estupro de vulnerável na mesma porção, na mesma citação dos demais, onde teve violência, teve coito, teve tudo isso? Do meu ponto de vista, sim, Zé. Eu acho um exagero, eu acho que devem até mesmo serem feitas campanhas, porque infelizmente o artigo mudou, né? Que antigamente o que se entendia como estupro... O senhor buscou aí o artigo, né? É o artigo 217A. Antigamente era o 214. O que se buscava, o estupro era coito vaginal, pênis, vagina. Agora, Zé, dependendo do intérprete, dependendo do delegado, dependendo do promotor, dependendo do juiz, tudo pode ser considerado estupro. Mas não vai depender... Até mesmo uma brincadeira de mau gosto. Olha só, que eu entendo sendo um exagero. Não vai depender de uma interpretação. Sim. Por exemplo, a autoridade policial recebeu o caso. Sim. Recebeu o caso lá. Alguém de brincadeira, bilu-bilu, não sei o quê, passou a mão ou tocou numa criança, não na intenção de penetrá-la, de coito, de violência, de constranger, nada disso. Sexual. Nada disso. Isso não vai depender da interpretação da autoridade competente? Sim. Mas aí o que acontece? Quem é a autoridade competente neste caso em primeira mão?
Os policiais chegam, eu sempre digo que os policiais militares são julgadores de fato, são os primeiros juízes. Porque fazem ali o boletim de ocorrência. E ali já colocam mais ou menos a interpretação. E aí vai depender também do plantonista, do delegado que está de plantão, para interpretar também o que aconteceu. Muitas das vezes o que acontece, às vezes? O delegado ou a delegada, para não ser criticado pela sociedade, prefere autuar. Doutor Oswaldo, só um momentinho, tá aí, ó, o ex-vereador foi levado para ir 16ª Delegacia. Eu faço sempre questão de mostrar o local, porque tem muita gente fora da cidade de Linhares nos acompanhando. Então, o ex-vereador foi levado para ir, deram voz de prisão, levaram o rapaz. Pode continuar. Bom, aí eu estou dizendo, então muitas das vezes o que acontece? Como hoje tudo é muito noticiado, vocês têm acesso às ocorrências policiais, muitas das vezes o delegado é muito mais cômodo para ele autuar o cara na dúvida e ficar bem com a imprensa, com a sociedade, até mesmo não ter apreensão. Só que isso acaba banalizando o instituto da prisão. Eu saí do escritório agora mesmo, estava dizendo, hoje se você receber aí, um pedido de um amigo para levar uma filha dele numa escola, qualquer coisa, você tem que negar. Está muito perigoso, por um motivo, né? Ou dizer o que você falou, que você deixou de falar, ou quem conversou com a criança se induziu a te dizer que foi praticado um ato que caracteriza estupro, você está no sal. Olha, gente, eu vou dizer um negócio, jamais defenderia a atitude de um estuprador. Não. Eu só não quero que isso se torne tão banal a ponto de qualquer um de nós ser preso por uma questão dessa que às vezes passa pela desinformação. Sim, uma brincadeira, até mesmo você querer agradar um familiar para você se relacionar com a criança, porque isso existe. Agora, a mudança que aconteceu no artigo 214... eu queria que você falasse sobre essa mudança. Ele diz o seguinte, ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Coito, pênis, vagina. Aí entraram com ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O que é ato libidinoso? Depende infelizmente, da interpretação. Pois é. Às vezes, sinceramente, aquele negócio que nós estávamos comentando, se você estiver num ônibus hoje, e por uma infelicidade ou outra, esse ônibus estiver lotado, e o braço ralar no seio de uma mulher, e ela não compreender a situação, você está preso. Você está preso. Ou seja, qualquer um de nós, nessa facilidade tão grande, pode ser interpretado, então, como um estuprador? Não tenha dúvida. Isso ficou perigoso, então. Demais. Ficou perigoso, porque doutor Oswaldo eu não sou, graças a Deus. Mas se você pegar um ônibus lotado e você pode ser acusado de ser. Com infelicidade qualquer, alguém dizer que houve que ralou porque estava com intenção de estuprar. Está no sal. Está no sal. Então isso é muito perigoso, isso assim, causa assim, preocupação. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu estou acompanhando o caso, muito embora os delegados não quiseram falar, eu não vou dar o nome dessa pessoa, não vou dar o nome, não é porque eu esteja defendendo, não. É que eu posso execrar uma pessoa que tem residência fixa, tem família, e está dizendo o seguinte, não, é hábito meu, eu estava brincando com a criança. Um hábito que vai precisar ser revisto, é bem verdade, por causa da interpretação da lei. E ela coloca essa obrigação agora na autoridade policial para que ela possa interpretar. É uma questão tão grave, né? Um crime considerado como hediondo, e que você quer execrar alguém hoje, você acusa ela de estupro. Agora, às vezes eu não posso deixar de registrar uma situação. Qual é a situação? Fala-se muito em intolerância de gênero, né? Sinceramente, eu já estou repensando as coisas, porque eu acho que há uma intolerância de gênero para com o homem, para com o hétero. Por que o senhor chegou a essa conclusão? Porque faça um estudo, um levantamento para você ver quantas mulheres foram autuadas por estupros aqui em Linhares nos últimos 10 anos. E fazem, às vezes, brincadeiras muito piores com meninos, com crianças. Aí o doutor Oswaldo toca numa fogueira, porque a democracia aqui no Brasil, ela é, digamos assim, limitada quando você fala em questão de gênero, porque isso é de gênero só para mulher. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a rever isso aí. Eu vou ter que finalizar a entrevista, infelizmente, mas eu preciso dizer o seguinte, a mesma atitude do bilu não sei o quê, que eu citei aqui, já vi muitas mulheres fazendo isso. E o estupro, ele não coloca estupro como um crime hoje praticado apenas por homens. Não. Ele é um crime que pode ser hoje praticado por mulheres também. Então, tá vendo como a coisa está perigosa para todo mundo? E há de se chegar a uma conclusão de fato do que é o ato libidinoso? Aí entra a questão do machismo.
Porque se uma mulher ainda praticar um ato considerado estupro, o pai ou a familiar vai dizer, não, mas meu filho é homem. Mas ele tem que ter a mesma proteção contra a mulher e o homem. Nós temos que começar esse debate. Porque se fala muito em gênero, mas vem cá, o homem também faz parte de um gênero. Ele precisa ser olhado e visto, né? Com certeza. Muito bem. Obrigado por ter vindo, doutor. Agradeço mais uma vez. Valeu. Olha, o assunto rende muito, o caso ainda segue na 16ª Delegacia Regional, o ex-vereador continua preso, ele ainda está preso, vai responder pela atitude. Eu vou repetir, aqui não tem nenhuma defesa ao ex-vereador, até porque nós não temos nenhum tipo de procuração. Eu estou analisando a situação. O pai tem toda a liberdade de não gostar de uma atitude contra o filho dele. Fato. Agora, um ato libidinoso. Agora, estupro, aí, meu amigo, isso aí a gente precisa ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Vamos acompanhar as investigações.